Vamos lá! Vamos para o comentário semanal de 20 de agosto. Vamos verificar quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem. Vamos começar com S&P, que respeitou a média de 200 do diário, respeitou, né? Não chegou a bater na média de 50 do semanal, mas ficou abaixo dela. Está se encaminhando aqui, né? Para os 4.200, 4.180 para testar isso que foi uma resistência, se vai se tornar um suporte. Estou verificando se vai também a média de 21 ser um suporte do diário e do semanal. E vejam que ele respeitou a nuvem de Shimoku. Então, o que eu estou, né, olhando para a semana? Se ele passa para cá, para cima, né? Ou se ele vai vir para baixo, e se ele for para baixo, o que pode segurar ele, ok? Então, estou observando isso para a semana. O S&P, tá, ainda está numa tendência de longo prazo, querendo ir para baixo, tá? Os preços vieram trabalhar acima de média de 21, já é a quarta semana que estão aqui em cima, isso acaba, né, gerando mais fatos de que ele está querendo subir, mas ele precisa, né, trabalhar os preços acima da média de 200, a de 21 cruzar de 200 e os preços aqui no semanal trabalhar acima da média de 50. Aí a gente pode dizer, opa, o S&P está querendo voltar, né, lá para os seus topos históricos. Por enquanto não acontece, pode ter sido só uma correção um pouco mais forte, mais longa, e ele voltar a cair, que é a construção que ele tem e que, na minha opinião, ele não completou. Mas vamos lá, ele subiu bastante e aí já ligaram vários alertas. Vamos dar uma olhada no Nasdaq, o que a gente tem de insights pelo Nasdaq aqui. O Nasdaq bateu aqui, ó, 13.550, né? 13.555 ele conseguiu passar, mas não passou muito longe, tá? Ele foi bater aqui, ó, aqui nessa região de 13.730, que é bem aqui essa sombra deste candle aqui, que ele bate, dá uma puxada para cima e depois ele consegue romper, virou aqui uma resistência. Ele está um pouco longe da média de 200 dele, mas a amplitude do Nasdaq está maior que a do S&P, ou seja, ele caiu mais do que o S&P, se recuperou em algum momento, ele chegou a dar uma corrigida, né, disso, mas vejam que ele fechou a semana aí perdendo 2% e o S&P perdeu só 1,4%. Então a amplitude está voltando a se ampliar, até por isso que as médias estão um pouco mais distantes. Mas aqui, ó, quarta semana fechando acima da média de 21, vamos observar como ele vai se comportar essa semana. O mesmo racional do S&P. O índice dólar. O índice dólar aqui né, rompeu a LTB e está vindo aqui em direção ao topo. Ele chegou a bater 61% de FIBO na retração ajustada, já estamos aqui com a projeção e agora vamos verificar como é que ele vai se comportar aqui no topo. Pode ser que ele venha aqui testar o 109,0100 aqui mais ou menos, né, 140, ou aqui o 108,450. Por quê? Porque aqui a abertura e fechamento desses dois candles aqui, ó, tá? E eu acho que é uma região que pode ser sim um topo. Então, batendo aqui, para mim, isso aqui é região de topo. Vamos ver como é que ele vai verificar, vai fazer aqui nessa região, se ele vai atingir. E se ele começar a pivotar nessa região, pode ser que ele esteja fazendo um topo duplo, tá? E vai ter uma grande divergência aqui. Pelo gráfico semanal, tá? Até a gente pode considerar que o fechamento foi aqui, que ele respeitou 50% de FIBO. A projeção jogaria ele um pouco mais para cima, mas aqui uma região histórica, tá? Então eu vou deixar projetado isso, para depois a gente não esquecer. Vou botar a projeção aqui e vou considerar o fechamento e vou tirar a retração para ficar mais claro. Essa outra aqui estava bem bonita aqui, dá para manter ela ainda, tá? Ela tá válida aqui, que joga ali aqui 161. Até conversa aqui, ó, com 100%, 112, 785 para 113, 170, é uma projeção aí que se conversa que eu acho interessante. Se ele passar, ele vai até 110. Então, uma coisa para a gente estar verificando e acompanhando essa semana, se ele vai realmente, ele vai conseguir passar essa região, ele vai bater e vai começar a pivotar, podendo ser um topo duplo, e aí vai estar apresentando divergência no índice de força relativa. Vamos ver os treasuries que desconfigurou o oco, né? Rompeu a LTB
e agora fez um fechamento acima da média de 50. O que eu estou olhando na semana? Se ele vai continuar se acelerando para cima, tá? Ele respeitou aqui a média de 21, ele chega a fazer um fechamento abaixo, mas não confirma, tá? E se essa média de 21 do diário vai se aproximar para cruzar de 50 do semanal, daí ele entra num novo momento de alta. Índice da Bolsa Brasileira. É uma pernadona absurda para cima, super inclinada, tá? E aí ele veio até aqui, eu não estava entendendo, olhei um outro gráfico que eu tinha dele desenhado e vi que tinha um gap aqui, eu não estava olhando este gap aqui, ó. E ele veio aqui tentar, né, superar este gap aqui. Ele fecha este gap, ó. Vejam que este candle aqui fecha o gap. Aí ele faz um candlezinho aqui de indecisão, tá? Tínhamos um gap aqui mostrando o excesso, mas vejam que este gap de excesso, tá? Não, deixa eu botar isso aqui na tela de uma forma maior, senão não fica tão visível. Isso aqui tá interessante, ó. Tá contando uma história aqui. Primeiro, este gap aqui mostra excesso, beleza? Então, possivelmente, né? Alguma correção em vista, apesar que a gente não tinha nem divergência no gráfico diário. E aí, o que ele queria aqui, ó? Tem este gap aqui, por isso que eu tem gente, não fique operando, né? Gaps, deixa eu tirar da tela aqui para aparecer a minha imagem que ela trava quando eu ligo o point to fix. Tem gente que fala assim, não fique preso nessa de que gaps são fechados. Eu também acho que tu não pode operar, tá? Ou insistir que um gap vai ser fechado, porque ele pode demorar muito tempo. Neste caso aqui nós estamos falando de que abril deste ano, está fechando o gap agora em agosto, mas ele está fechando o gap, tá? E olha só, este candle aqui fecha exatamente o gap. E aí ele veio até aqui, e aí ele dá um gap do lado contrário, que a gente pode considerar sim aqui uma ilha de reversão no índice da Bolsa Brasileira. Como é que eu posso botar isso aqui para ficar bem bacana? Se eu botar essa linha aqui assim, vou botar essa linha aqui, para deixar desenhado bem certinho aqui a ilha de reversão, ok? Isso significa que ilha de reversão que ele vai voltar a cair? Não, tá? Pode ser uma correção, mas não significa que ele vai engrenar a tendência para baixo novamente. Por quê? Na minha opinião, ele está diferente do S&P e do Nasdaq. Ó, média 21 cruzando a de 200, o preço bem acima aqui. Ele já está fazendo fechamento acima da média de 50, tá? Até o fechamento da semana aqui respeita essa região aqui, ó. Olha, vejam que a sombra fica para cima, então ele está respeitando aqui uma região, serve como uma resistência, e a média 21 está apontando para cima aqui. Então, assim, ó, ele entrou na nuvem de Shimoku, respeitou também a nuvem de Shimoku, mas as coisas assim, ó, ele já tem mais desenho para cima do que o S&P e que o Nasdaq. Vamos ver se vai prevalecer. Obviamente que ele pode se desmontar, mas ele tem mais fatos técnicos que começam a apontar ele para cima. Eu não acho que ele não chegou aí nos 94, 93, eu acho que ele faltou, tá, no índice da Bolsa Brasileira, mas o mercado pode tudo. Vamos ver se ele vai conseguir se sustentar aqui, como é que vai ser essa correção que ele vai fazer, se ele vai respeitar aqui suportes de FIBA ou médias e voltar a subir, ou se daqui ele despenca para baixo, tá? Mas ele tem desenho aí, o desenho já começa a ficar mais para cima. O dólar contra real. Bateu aqui, eu estou considerando isso aqui 61% de FIBA aqui na retração ajustada, tá? Tô botando até uma projeção para cima, mas no fechamento da semana, o dólar contra real respeitou a média de 21 do diário. Nós tínhamos aquele caso meio doido, né? A média de 50 já está cruzando de 200 para cima, de 21 já está cruzando para baixo. Né? Tá esquisito esse desenho aqui de médias aqui. Então tá um pouco indeciso esse dólar. O desenho dele, dentro daquele W, para mim ainda está valendo, é ele voltar a subir aqui, tá? Mas ele está um pouco sem força aqui, tá? Ele não conseguiu fazer o fechamento acima da média de 21. Ele tentou, tá? Será que ele quer fechar esse gap aqui? Por quê? Ele pode vir fechar esse gap aqui, né? Este gap aqui, se eu ajustar a retração aqui, ó, deixa eu jogar a projeção para o lado, ó,
ele fechando o gap é 61% da pernada toda, tá? Não da pernada ajustada. Ele pode vir ainda fechar esse gap aqui, tá? O desenho ainda é para cima, tá? O desenho ainda é para cima. Por quê? Nós temos um desenho de um possível W aqui, que joga ele aqui, tá? E aqui é um zigue-zague, por enquanto, no meio do caminho. Semana passada ficou feio, porque ele fez um fechamento abaixo da média de 21, mas essa semana ele já volta a fechar acima da média de 21 do semanal. O que eu vou estar olhando essa semana? Se ele vai conseguir superar essa região aqui, ó. Ele vai fazer um fechamento acima da média de 50. Aí pode ser aí que ele venha realmente voltar a subir, quem sabe superar aqui a nuvem de Shimoku, que a gente já pode colocar aqui no desenho. Então, vamos dar uma olhada. Agora, se ele não conseguir superar, fecha acima, abaixo da média de 21, vai ficar estranho, tá? Aí eu não sei se isso aqui realmente é só um fechamento de gap ou se ele quer voltar a cair. Aí a média de 21 mais ao longo vai se aproximar da de 200, né? A de 50 vai ter que fazer a volta aqui para cair. E vamos falar aqui, falei de tudo, né? Eu acho que tem que a gente falar um pouquinho, fica um pouquinho mais longo, mas é importante a gente falar de commodities. Eu estou muito de olho em commodities, tenho falado bastante de commodities. Por quê? Porque se as bolsas vão engrenar para cima mesmo, pode aí ter reflexo no preço também das commodities, ligados a assuntos de inflação, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas eu estou muito observando commodities e muito observando pelo Beacon, pelo ouro e pelo petróleo. E aí aqui no Beacon, que é o AW1 aqui, que é o Bloomberg Commodity Index, que é um índice com uma cesta de commodities, eu estou de olho aqui se essa média realmente vai cruzar, tá? A de 21 cruzando a de 50 para cima, esses preços vão se acelerar novamente, tá? Apesar de que a gente teve uma pernada para baixo aqui, ele está em tendência de alta, tá? Uma pernada para baixo, ele veio só até a 50%, ele pode voltar a cair, e eu vejo aqui um desenho de bandeira. As coisas ainda estão indefinidas no Beacon, tá? Apesar quando ocorrer esse cruzamento, eu quero ver que os preços se acelerem. Se os preços não se acelerarem para cima, opa, pode ser só um cruzamentinho aqui, vou fazer o desenho aqui, ó. Um cruzamentinho aqui para depois voltar a descruzar, né? Cruzar novamente em direção para baixo. Então, estou de olho nisso. No Beacon, acho que é muito importante acompanhar commodities. Inclusive, o West Texas já cumpriu o desenho dele. A gente tinha um desenho de M aqui, batendo numa LTA. O Brent não, tá? O Brent no desenho mais bonitinho, não. A não ser se eu desconsidero essa sombra aqui, tá? Aí ele parece mais se aproximar. Considerei o fechamento, a abertura desse candle aqui, a média de 50, aí sim. Mas daí é uma forçação um pouco, tá? Ele não chega a completar, não atinge os alvos aqui em 61% de fio. Só o West Texas já está fazendo o desenho. Eles têm respeitado o nuvem de Shimoku. Enfim, estou observando aqui bem de perto commodities, acho que tem uma briga aí no mercado e eu acho que as bolsas definindo a sua direção vai estar também definindo a direção das commodities. Legal? Esse era o comentário semanal, as coisas que eu vou observar, já estava indo um pouco mais além. Gosto muito de falar de mercado, então às vezes eu falo demais. Legal? Então, boa semana a todos, bom final de semana.